A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, imensamente bem-vindas com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém? Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, e ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para dar a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde sempre houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para dar continuidade às igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Também para dar uma garantia ainda maior a vocês de que tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é firmado nas Escrituras Sagradas e de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar nas Escrituras Sagradas que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais para quem provar nas Escrituras Sagradas que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos e que elas não são necessárias. Basta você provar isso nas Escrituras Sagradas para receber o valor em dinheiro. É com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que vocês jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Pois como em Romanos 10, versículo 17 afirma, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos trazendo essa conscientização de que há uma diversidade de ministérios, não uma variedade. Por isso que é necessário cada um exercer com perfeição e eficiência o ministério do qual está responsável e se unir aos outros para formar o verdadeiro corpo de Cristo. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12 que aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo afirmou que Cristo não pode estar dividido. Então é muito importante a participação e interação de cada um de vocês para que vocês sejam abençoados, abram portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para edificar e abençoar vocês e suas famílias. Se apresente nos comentários deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus já alcançamos mais de 40 países em todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então, abençoado, peça um de nossos templos físicos aí na sua região, pois nós estamos inaugurando templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que conosco o obreiro recebe o seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé.
desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo sempre como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então é importante que vocês falem também com as autoridades políticas da sua região para que eles possam levar um de nossos templos físicos que chega com esse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva também muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, entre diversas outras bênçãos e benefícios para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Basta entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção explica o passo a passo, sem você ter custo nenhum, para levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E lembrando que no horário a partir de 1h20 da madrugada, que é o horário que estaremos respondendo vocês, interagindo com vocês nos comentários. Pois até lá, o objetivo tanto dessa como de todas as nossas outras igrejas virtuais, que são 12 ao todo, é levar muita fé a todos vocês. E a fé, Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a partir do horário de 1h20 é onde a gente separa esses 20 minutos finais da live para vocês interagirem, tirarem suas dúvidas e participarem. Como eu faço de segunda a sexta, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 8 horas e 7 minutos no meu canal @milaofertadim. Nessa rede social você encontra aí na descrição da live o link e o horário das lives do meu canal também, para que vocês possam estar lá, indo interagir, tirar suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Maxwell Eric de Barão de Cocais, Minas Gerais, e o Haroldo de Lapa, Paraná, sejam imensamente bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar vocês e as suas famílias, por estarem interagindo conosco como ovelhas benditas, igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. Os outros abençoados também que estão nos acompanhando, pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, se apresentem também deixando o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil. E a partir de 1h20 estaremos respondendo vocês nos comentários. Mas para ser respondido, é necessário que você se apresente. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos agora à ministração de uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, Santíssimo, tremendo e todo-poderoso. Novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco, deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, a plenitude da tua paz, da tua graça e da tua alegria, para libertar, transformar e edificar cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bela e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada ambiente onde essa live alcançar, e que haja a tua luz brilhando através de nós, repreendendo tudo aquilo que não procede, não provém, não agrada ao Senhor Deus, e agindo em favor da tua palavra que está sendo ministrada, para que ela venha cumprir o resultado da qual ela é enviada, e haja multidões e multidões de igrejas vivas, sal e luz, louvando e engrandecendo ainda mais ao santo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que vejam como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas, e em cada família que tiver uma pessoa que deixar nos comentários seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, elas venham testificar em espírito e em verdade de que tudo que elas fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso venha a ser em vão. E eu peço ao Santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para que elas possam interagir como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco,
como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser cada vez mais abençoados e o teu santíssimo e poderoso nome ainda mais engrandecido em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Poderoso. Sejam todas as ovelhas benditas, amados do Pai, muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que já estamos há quase 3 anos na internet, ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar nas Escrituras Sagradas de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Muita coisa ainda não aconteceu devido ao posicionamento daqueles que se diziam ser irmãos, que usam do poder e da influência que tem hoje em dia para tentar parar essa obra. E por causa do povo que se tornou gado de abate, seguindo eles de maneira cega, que se posicionaram para defender impérios de palha enquanto eles mesmos serviam de lenha. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado os princípios, as nossas mais de 100 denúncias, para colocar à prova no fogo. Pois aquilo que é da parte do Senhor Deus se purifica e se transforma e se mostra como prata e como ouro. Mas aquilo que é do maligno é completamente eliminado. E agora cabe a cada um de nós, verdadeiramente, nos posicionarmos como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Estarei agora dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei dando início pelos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para quem escolheu fazer parte dos rebanhos benditos de número ímpar. Agora, por que rebanho, por que bendito, por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, dentre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas capítulo 10, ao Senhor Jesus enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora também ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tudo para mais uma agora, Senhor Deus Poderoso. E o Ayrton, do Rio de Janeiro, e a Anne Beatriz, de Patos, sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar vocês, as suas casas e suas famílias, por estarem interagindo conosco, como ovelhas benditas, amadas do Pai, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Escolham aí todos vocês o número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, @igrejas benditas, e além de orações toda madrugada, e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vocês também estarão tendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, da Palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações. E o primeiro rebanho bendito par de número 4, rebanho bendito ímpar de número 3. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aos seus corações. Primeiro livro a ser ministrado nessa live, livro de Judas, capítulo 1 e único. Falando nos falsos pastores, livro de Judas, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito par de número 4, Judas, capítulo 1 e único. Também para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Judas, capítulo 1 e único, para meditação dos rebanhos sorteados. E para a nossa ministração nessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Vamos aqui à ministração, no livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 6 ao versículo 12.
Vou do versículo, porque aqui tem tanta mensagem. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, todas as ovelhas e benditas, amadas do Pai, muito bem-vindos, capazes, é graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vou do versículo 6 ao versículo 12 mesmo. Livro de Judas, capítulo 1 e único do É porque tem tanta mensagem aqui importante que é justamente pelo contexto aqui. Vou do versículo 8 ao versículo 14. Livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 8 ao versículo 14. Ora estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 e único aqui do livro de Judas, por mais que seja um único capítulo, é um capítulo que mostra com profundidade como é que é a palavra? A superficialidade das religiões, dos pastores, dos líderes que falam em nome do Senhor Deus, mas não creem nele como está escrito, que falam de evangelho, falam de Bíblia, que interagem no meio da igreja, no meio do povo do Senhor, mas aqui o apóstolo Judas trouxe as palavras do próprio Senhor Jesus, que pelos frutos nós conseguimos identificar quem é a árvore. E aqui, graças a essa grandíssima modo de operandes dos espíritos do anticristo, que já estão no mundo desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus, que se misturam no meio do povo, porque o Senhor Jesus afirmou que o joio e o trigo estariam juntos. Mas agora é dever e obrigação do trigo identificar quem é joio e quem é trigo, para ajudar ao trigo, para se posicionar vigiando contra o joio e para fazer verdadeiramente com que o Senhor, ao olhar para você de dentro para fora, veja que verdadeiramente você não é apenas um servo, você se tornou um amigo dele, porque você não apenas faz o que te mandam, mas você cumpre o seu dever e a sua obrigação como filho do Altíssimo, verdadeiramente como ele determinou para cada um de nós. Nós temos aí a nossa denúncia com as 7 afirmações, com as 10 afirmações, para que vocês examinem com muita atenção e cuidado, porque serve de material de trabalho para vocês colocarem à prova essas lideranças que falam em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Pois aqui o apóstolo Judas trouxe sobre aquilo que eles não entendem, que agem por instinto natural, que até nisso, como brutos sem razão, eles se corrompem, que se levantam contra as autoridades, que envolvem o povo naquilo em que eles estavam prestes a se libertar, eles aprisionam o povo de novo. E como o próprio Senhor Jesus afirmou, Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é muito importante que vocês examinem com muita atenção e cuidado essas 10 afirmações que eu estarei apresentando aqui a cada um de vocês. E o Amândio de Portugal, seja imensamente bem-vindo, capaz e graça e alegria nosso Senhor Jesus, que possa ver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como igreja Sal e Luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Nilton, deixa aí. E o Nilton abençoado, que eu não sei de onde está com a rede social, deixa no comentário seu nome, sua cidade, seu estado e participe conosco nessa live e tire suas dúvidas a partir de 1h20 da madrugada para mais um Glória ao Senhor Jesus. Agora peço que todos prestem muita atenção nessa denúncia, examinem
Anotem os versículos para examinar cada um deles nas Escrituras Sagradas e comprovar as palavras do Senhor Jesus. João capítulo 7, versículo 18. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E ele afirma, lá em João capítulo 7 também, que aquele que fala por ele, fala como está escrito, como diz as Escrituras. Por isso que é necessário que vocês ajam como igrejas nobres do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Que ouve tudo e depois examina nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor Deus. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23
e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo para conseguir examinar nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Deus, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, onde você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade, caso necessário, para conferir versículo por versículo. E é muito importante que você examine, que o mensageiro comentou, é isso mesmo, você aprendeu direitinho, parabéns, porque é o Espírito Santo de verdade quem nos ensina. Quando nós estamos ali verdadeiramente expostos a aprender aquilo que é da parte do Senhor, não para se encaixar no nosso conhecimento, na nossa emoção, no nosso sentimento, mas sim para cumprir aquilo que o Senhor determinou. Que por mais que seja incômodo para a carne, muitas das vezes, é aquilo que é bom, perfeito e agradável para todos nós. É importante que vocês examinem cada um versículo, confiram nas Escrituras Sagradas, pois qualquer um templo físico, igreja ou congregação em que houver a presença de um só dessas 10 afirmações, ou houver a omissão em repreendê-las, todo mundo que está ali dentro, interagindo, participando, que não está se posicionando de outras formas, verdadeiramente em espírito e em verdade, vai ter consequências gravíssimas já nesse mundo e no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. E basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais. Vamos aqui ao próximo livro, ao próximo rebanho bendito a ser sorteado. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. Lembrando, os abençoados que querem interagir conosco nos comentários, participar da live, tirar suas dúvidas, se apresente deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, como ovelhas benditas, amadas do Pai, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o próximo livro a ser ministrado é o livro de Provérbios, que possui 31 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus sendo semeado em seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E o abençoado Sérgio ali está precisando ouvir de novo a mensagem, para você ver como é que essa palavra é cristão, não é correta, não está sendo corretamente usada por você. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Provérbios, capítulo 22. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Provérbios, capítulo 23, para a sua meditação. Então compartilhem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, até porque o espírito do anticristo, o reino dividido, não prospera. Então eles são muito bem unidos nesse momento. Agora, aqueles que são verdadeiramente filhos do Senhor Deus se posicionam repreendendo os irmãos, pois se não se posicionar, faz parte do joio que está ali acostumado a viver na imundícia e não procura se limpar. Vamos aqui à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. E todos aqueles que, pois orações duram no mínimo 1 hora, e todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, recebem orações além das que são realizadas durante a live. Pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso caminho, verdade e vida, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja através dessas ministrações da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave e impedimento que estiver interferindo em alguma dessas vidas e dessas famílias, onde essa live alcançar, de receberem, reconhecerem e praticarem a Tua
sua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos amados do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal, janela e coração, de cada família, cada lar, cada comércio, cada veículo, cada ambiente onde essa live alcançar, em que houver uma vida que interagir conosco nos comentários, com o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. E que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muito bem-vindas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então compartilhem, convidem para que outras vidas que precisam, necessitam da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, recebam a palavra do Senhor com a sua paz, a sua graça e a sua alegria, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de Provérbios, capítulo 22, do versículo 17 ao versículo 23. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração, e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi coisas excelentes? Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Glórias ao nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Esse capítulo 22 do livro de Provérbios é muito forte, pois traz ali a importância que há em nós estarmos atentando para os preceitos e os princípios do Senhor e a consequência de quando não damos ouvido àquilo que é da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso e se levanta contra aquilo que é ministério do Senhor, pois os necessitados é ministério do Senhor, do seu povo verdadeiramente se ajuntar, participar, interagir, pois lá em Mateus 25, do 31 a 46, que foi ali mencionado na oração, o Senhor Jesus foi claro que aquele que não ajudou os necessitados, irmãos, não vai entrar no reino. Então não adianta, mas eu, Senhor, em teu nome nós expulsamos espíritos imundos, curamos enfermos, fizemos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Ele afirmou, apartai-vos de mim, malditos, que praticaste a iniquidade. E lá em Mateus capítulo 7 ele afirma que eu não vos conheço. Porque você falar de Jesus, falar de Bíblia, falar de Cristo, falar de Deus é extremamente fácil. Satanás também falou com o Senhor Jesus no deserto. Agora o ponto é, como aqui foi bem claro, o fruto dos teus lábios. Para você colocar em prática aquilo que você fala, aquilo que você recebe da parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois Ele nos traz o essencial. Pois o Espírito Santo de verdade nos ensina todas as coisas, mas Ele traz para nós aquilo que é útil para a nossa salvação, a nossa edificação e para com a nossa aliança para com o Senhor Jesus. O nosso dever e a nossa obrigação. Então é muito importante vocês examinarem as nossas denúncias, as nossas propostas, os nossos objetivos, entrar em contato conosco no privado, que nós estamos aqui para dar oportunidade a todos vocês de se desenvolverem, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada município do Brasil. Isso está gerando mais de 10 milhões de empregos em todo o Brasil. Então entre em contato conosco no privado, prestem atenção nessa minha mensagem aqui, que eu estarei explicando para vocês nessa minha denúncia, lembrando que eu sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, e nessa mensagem eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote, de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e a oportunidade de cada um de vocês se desenvolverem e não só serem abençoados, mas se tornarem uma bênção também para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, podem se apresentando nos comentários, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país. Interagem com a Igreja de Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Muita atenção!
Atenção, saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Jesus, aguardo todos vocês lá. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês podem entrar em contato diretamente conosco no privado, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, irão se surpreender com as grandes bênçãos e benefícios ao nós chegarmos em sua região com os nossos templos físicos para mais honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Devemos priorizar aqueles que fazem parte da família da fé. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então compartilhe e convide outras vidas que precisam e necessitam de receber a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que a partir de 1h20 da madrugada estaremos respondendo vocês nos comentários, interagindo com vocês, mas é necessário que vocês se apresentem, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. E as ovelhas
ovelhas benditas que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Interage conosco nos comentários, se apresentando com seu nome, cidade, estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil. Próximo rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. E o próximo livro de Tito, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Lembrando que a partir de 1h20 da madrugada estaremos interagindo com vocês. Escolha o número de 1 a 7 para ter mais uma palavra do Senhor ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16:33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, e também do rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de Tito, capítulo 3, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco, como uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de Tito, capítulo 3, do versículo... Compartilhem com outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Vou do versículo 5 ao versículo 11. Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 11. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 3 do livro de Tito é muito forte, como sempre, cada um capítulo encaixando perfeitamente um no outro, trazendo ali a importância daqueles que estão em Cristo, do comprometimento através de suas obras, de suas atitudes. Não está apenas por palavras, mas sim por meio das suas ações. Pois a graça que nos foi concedida é obras que devem ser feitas em nome do Senhor Jesus. Pois ele afirmou que aquele que crê nele faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. E aqui deixou bem claro, novamente, para tomar cuidado com aqueles que têm falsa aparência de santidade, mas têm um espírito de divisão, de contenda contra a palavra do Senhor. O nosso Deus não é Deus de contenda contra a palavra dele, mas ele se levanta e contende sim contra aqueles que se levantam contra a palavra dele. Então é necessário a gente examinar como está escrito com autenticidade, para que venhamos nos posicionar em espírito e em verdade, o adorando em todo lugar, mas jamais de qualquer maneira. Pois se ele deixou os preceitos, os princípios, é para sermos cumpridos. Pois nenhum ser humano tem autoridade e autonomia para andar só. Qualquer um templo físico não tem autonomia para andar só. É necessário que estejam todos juntos. Cada um é membro, que faz parte do corpo de Cristo, se estiver unindo aos outros irmãos. Agora, se estiver andando sozinho, é ineficiente, por si só está morto, como ali em Judas capítulo 1, e o único que trouxe sobre as árvores, na estação de frutos, desprovida de frutos, duplamente mortas, desarraigadas, deixando claro que se não houver a união entre os irmãos, palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. São todas as ovelhas benditas, muito bem-vindas, capaz da graça e da alegria do nosso Senhor Jesus. Interage conosco nos comentários com o seu nome, sua cidade, seu estado, ou também o seu país. E daqui a pouco, a partir de 1h20 da madrugada, estaremos respondendo vocês, interagindo com vocês nos comentários, para mais um Glória ao Senhor Jesus. Livro Rebanho Bendito Par, de número 2, e o Rebanho Bendito Ímpar, de número 1. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Provérbios 16:33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Livro de 1 Crônicas, que possui 29 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado.
Então, para serem respondidos e interagirem conosco no comentário, é necessário que você apresente o seu nome, cidade, estado ou também o seu país. E a partir de 1h20 nós estaremos respondendo, pois até lá o objetivo é levar muita fé a todos vocês. Esse é o objetivo das nossas igrejas virtuais. O objetivo lá do Ministério @milhaofertadim é sermos igrejas sal e luz, que interagem, participam e tiram suas dúvidas ao vivo também nas 7 principais redes sociais, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 até as 8h07. Livro de 1 Crônicas, capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 23, para meditação do rebanho bendito par, de número 2. 1 Crônicas, capítulo 23. E para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de 1 Crônicas, capítulo 24, para sua meditação. Então já curtam a live, sigam, se inscrevam, compartilhem, para além de vocês estarem recebendo orações, além das que são realizadas durante a live, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, vocês também estarão fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, levando muita fé ao lar, comércio, veículo, a cada família em que você compartilhar, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 23, do versículo 26 ao versículo 32. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorões, asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 23 aqui do livro de 1 Crônicas, demonstra como a Bíblia Sagrada é números. Como o princípio dos ministérios do Senhor Deus é o número, a matemática, o tempo, a quantidade. Tudo isso é muito importante, pois tudo que o Senhor nosso Deus fez tem uma ordem e um padrão perfeito. E quanto mais a ciência vai se desenvolvendo, mais ela vai descobrindo os padrões todos do universo que o Senhor nosso Deus determinou, e as Escrituras Sagradas afirmaram que já estava assim desde o princípio, antes do ser humano ter total conhecimento disso. E aqui traz como ali é importante o tempo determinado para servir na obra, ali os 20 anos para os levitas estarem ali realmente exercendo um trabalho, uma graça na obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui também trouxe como é essencial verdadeiramente cada um exercendo um ministério, mas junto, unido em um só Espírito, louvando e adorando o mesmo Deus e Criador, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11, a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso sendo semeadas em seus corações. E o próximo livro a ser ministrado, livro de Amós, que possui 9 capítulos. E é aquilo que nós sempre viemos falando a vocês já há quase 3 anos aí na internet, sem contar os quase 30 anos de obra, que antes mesmo de eu nascer, essa obra já vinha sendo desenvolvida para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, de que a Bíblia é números. Foram perguntar à inteligência artificial na tentativa de uma coisa acharem erro na gente. Mas foi lá a inteligência artificial e confirmou para eles que a Bíblia é números. Por isso que não há contradições nela. Pois você enxergar uma letra A como uma letra V é fácil. Mas como é que você enxerga um 8 aonde está escrito um 7? É impossível. Por isso que o Senhor nosso Deus colocou o número. Pois o número é igual em todas as nações. Não há diferença de línguas, de raças, de etnias, de pensamentos e ideologias. O número é sempre o mesmo em todo lugar. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. Amós, capítulo 5.
E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Amós, capítulo 6, para a sua meditação. Lembre-se também de escolher o número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números, para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. O Diego de São Paulo, seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco, como igreja e sal e luz, ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então já se inscrevam, nos sigam e compartilhem para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para o que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco durante a madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença. E cada vida e cada família que interagir conosco nos comentários, com o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, e a tua luz brilhando e iluminando cada coração, para que se posicionem como igrejas sal e luz, ovelhas benditas do nosso Pai, nosso amado Senhor Jesus. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração. No livro de Amós, capítulo 5, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Já se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos aqui à ministração no livro de Amós, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 9. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consome, e não haja Betel quem o apague, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 5 aqui do livro de Amós é importante para a gente examinar com muita atenção e cuidado, como é necessário aqui novamente o número, o tempo, a matéria, tudo ali sempre junto e unido. Mas a única incógnita que há lá sempre em comum em todos eles é o Senhor nosso Deus, com o seu domínio sobre todas as coisas. Deixando claro que qualquer situação pode ser revertida quando o povo se converte e busca o Senhor em espírito e em verdade. Não fica buscando refúgio, socorro e auxílio da parte do homem, mas busca sim aquele que abate, mas também é aquele que exalta. E nós temos aí as nossas mensagens, nossas propostas, para que cada um de vocês possa estar se posicionando, interagindo conosco como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Então eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. Então hajam como a igreja nobre do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, que ouve a palavra do líder e depois vai examinar nas escrituras sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Pois estamos dando oportunidade a cada
cada um de vocês de participar também a partir de 1h20 da madrugada. Então se apresente, deixando seu nome, cidade, estado ou também o seu país, e a partir de 1h20 estaremos respondendo vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Deus, mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem quiser escutar novamente, não só essa mensagem, como as anteriores, que trazem os nossos projetos, as nossas propostas, para que vocês tenham a convicção de que tudo aquilo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no meu perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de entrar também em contato conosco no privado e peçam os nossos templos físicos na sua região, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Isso estará gerando mais de 10 milhões de empregos em todo o Brasil, para pessoas independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Então entre em contato conosco para trabalhar, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou para cada um de nós, para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Então entre em contato conosco no privado, que antes mesmo de nós chegarmos na sua região, você já pode ter uma renda complementar financeira conosco, se tornando um vendedor dos meus livros, da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, onde você tem a garantia de que tanto a sua vida profissional financeira, como a sua vida espiritual ministerial, já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois com esses 12 livros, seja você comprando eles através do link no comentário fixado na descrição da live, ou então em outras redes sociais, o link já está aí na live, ou então o link na minha bio do meu canal @MilaOfertaDin, ou então você se tornando um vendedor desse livro, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum de estoque, nem de logística, nem de entrega, nem de cadastramento, pois o livro é digital, você tanto compra ele de qualquer um lugar do mundo, como vende ele para alguém em qualquer um lugar do mundo.
E tanto as pessoas que compram 12 livros ou as pessoas que vendem esses 12 livros têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Então entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar instruindo a cada um de vocês. Quem tiver em rede social que não tem privado, nós estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet com @igrejas benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 8, rebanho bendito ímpar de número 7, a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Lembrando que todos os seguidores, inscritos ou membros ou ofertantes ou dizimistas desses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Hebreus, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Os abençoados querem interagir conosco, participar da live, tirarem suas dúvidas, é necessário que você se apresente, deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil. E daqui a pouco, a partir de 1h20 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, para meditação do rebanho bendito par de número 8, Hebreus, capítulo 9. E para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Hebreus, capítulo 10, para sua meditação. Não se esqueçam de curtir a live e compartilhar para que ela alcance o máximo de vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus sendo semeadas em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 22 ao versículo 28. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 9 aqui do livro de Hebreus traz ali a perfeição do ministério sacerdotal do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sendo ele como sumo sacerdote. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, se afirma que ele constituiu sobre todas as nações reis e sacerdotes, mas aqui deixou claro que mediante o seu sangue somos purificados, mediante o seu sacrifício, o pecado foi tirado de muitos. Olha só a palavra. Não falou que foi de todos, porque é necessário partir da pessoa uma iniciativa para que ela possa verdadeiramente ser lavada, purificada, santificada e ter o pecado retirado dela. Pois as Escrituras Sagradas afirmam que aquele que peca não viu a Deus, nem o conhece. E hoje em dia entramos dentro dos templos físicos e vemos líderes com mais de 10, 20, 30, 50 anos de evangelho de se dizer não serem pecadores. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, pois aquele que peca, palavra das Escrituras Sagradas, não viu nem conhece ao Senhor Deus. Então como eles podem te ensinar sobre libertação, estando eles presos? Como eles podem te ensinar de salvação, estando eles condenados? Que é isso que uma das coisas que trouxe lá na nossa denúncia, que eu apresentei no início da live. Algumas redes sociais, a live fica salva, você vai poder voltar para examinar versículo por versículo. E aqui deixou claro, o Senhor Jesus cumpriu o tempo determinado, olha o número aqui novamente, para que muitos, olha o número aqui novamente, verdadeiramente pudessem alcançar a remissão e a salvação mediante o seu sacrifício para uma eternidade.
Pois nós que estamos nesse mundo, os seres humanos, têm um objetivo eterno, celestial. Agora, para isso era necessário o sacrifício do Senhor Jesus, para que fôssemos limpos dos pecados desse mundo. Agora é necessário que o quê? Que se posicionem verdadeiramente para crer nele, como está escrito, sem manipulação nenhuma do ser humano. Vamos aqui ao 7º livro a ser ministrado nessa live, que será uma meditação para todos nós nesta madrugada. Então já escolha aí o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para que o Senhor possa estar falando aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos, é uma palavra revelada do coração do Senhor nosso Deus aos nossos corações. Então já sigam, se inscrevam para continuarem recebendo orações, deixe no comentário seu nome, cidade, estado ou também seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, e participe dessa live para abrir portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, para abençoar e edificar você e toda a sua casa. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é uma meditação da palavra do Senhor Deus aos nossos corações. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus sendo ministrada em seus corações. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essas ministrações da tua santa, bendita e poderosa palavra, através desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco, que deixarem nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal. Vejam a tua luz brilhar e iluminar os seus corações, para que possam louvar e engrandecer cada vez mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos, e que haja o sangue dos poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, agindo em favor da tua palavra que está sendo ministrada, envergonhando toda a obra da carne, do maligno ou da religiosidade, e engrandecendo ainda mais ao teu reino, o teu evangelho, a tua justiça e a tua palavra em nossas vidas e através de nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muito bem-vindos, capaz, graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e será admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de 2 Tessalonicenses, confirmando ali também, novamente, o capítulo 9 do livro de Hebreus. Para trazermos a nossa mente constantemente, devemos lembrar que o nosso galardão, nosso objetivo final, o sentido, o significado de nossas vidas, não habita nessa terra, nesse tempo, dessa peregrinação que pode durar 100 anos ou acabar amanhã, mas sim na salvação, na eternidade livre com o nosso Senhor Jesus. Que uma coisa que faz muitas pessoas que se dizem ser cristãos, crentes, evangélicos, que dizem crer no Senhor Deus da Bíblia Sagrada, é essa limitação do tempo nessa terra, fazendo com que eles queiram desfrutar mais daqui do que na eternidade.
E com isso, como o próprio Senhor falou, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E o ser escolhido não é porque você já nasceu pronto, já sou escolhido. Não, é através do caráter, da atitude, do posicionamento que você toma, que vai discernir se você vai ser escolhido ou não. Se você vai estar entre as ovelhas que vão herdar a salvação, ou se vai estar entre os bodes que vão ter a condenação eterna. Pois esse tempo que nós estamos aqui é uma batalha, é uma arena, não é um lugar de conforto. Não é para você ficar deitado na rede 24 horas do dia sem fazer nada, achando que vai ser assim para a eternidade. Mas sim, tem tempo para todas as coisas. Tem o tempo de descansar, o tempo de ter lazer, mas o tempo para com a obra do Senhor Deus, para com o ministério, para com o evangelho, para com a justiça do Senhor, jamais pode ser negligenciado. Porque é esse tempo que vai te garantir uma eternidade livre. Então não se engane, não é que vai ter eternidade ou não eternidade. É uma eternidade livre ou uma eternidade preso, como o Senhor Jesus afirmou lá em Marcos capítulo 9. E é esse tempo, essa batalha, essa arena, essa guerra que nós estamos, que vai verdadeiramente decidir qual será parte do exército do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, para mais uma glória ao Senhor Jesus. E daqueles que vão estar lá guardados na prisão eterna. Vamos aqui ao sorteio dos 7 números para vocês estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todas as ovelhas benditas e amadas do Pai, muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também seu país, para interagir conosco, participar dessa live como igreja e sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então compartilhar e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quer saber o que... Queria saber onde Jesus ficava fazendo essas coisas que vocês fazem. João capítulo 8, palavra do Senhor Jesus. Quem de vós me convence de algum pecado? Deixando claro, examinem todas as minhas obras e os meus frutos e mostrem nas escrituras sagradas aonde que eu estou errado, aonde que eu estou mentindo, aonde que eu estou praticando alguma iniquidade. Já começamos por aí. João capítulo 7, falar como diz as escrituras. Nós novamente estamos fazendo isso aí para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus e colocando todos vocês para examinarem tanto a nós quanto a qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Leia lá o capítulo de Atos capítulo 1 ao capítulo 6, ao capítulo 7, Atos capítulo 1 ao capítulo 7, e veja ali o posicionamento da verdadeira igreja de Cristo. Aquela igreja que está lá interagindo, se reunindo em todos os povos, em todas as nações, de forma que ninguém entre eles tinha falta nem necessidade de nada. Interagindo na área empresarial, na área política, na área financeira, interagindo com o principal, em espírito, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então escolha aí o seu número de 1 a 7, eu estarei sorteando os 7 números para que vocês estejam recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Gratidão, Senhor. Daqui a pouco estaremos respondendo vocês, abençoados. Então se apresentem nos comentários, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país. Daqui a pouquinho estaremos respondendo a cada um de vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1 e único. Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios capítulo 22, se você escolheu o número 3. Provérbios capítulo 22, se você escolheu o número 3. Provérbios capítulo 22, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, se você escolheu o número 4. Tito capítulo 3, se você escolheu o número 4. Tito capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar em 1 Crônicas capítulo 23. 1 Crônicas capítulo 23, se você escolheu o número 7. 1 Crônicas capítulo 23, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, se você escolheu o número 6. Amós capítulo 5, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, se você escolheu o número 2. Hebreus capítulo 9,
se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 1. O Cauã do Ceará também seja imensamente bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar e edificar você e sua casa. E o Michel do Rio de Janeiro, capital, também seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do Senhor Jesus, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar e edificar vocês e suas casas e suas famílias, por estarem interagindo conosco como ovelhas benditas, amado do Pai, Igreja e Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. A Marivânia, de cidade de Ibitinga, também seja muito bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do Senhor Jesus, vai arranjar porta, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar e edificar você e toda essa casa. Muitíssimo bem. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada uma ovelha bendita, amada do Pai. Abençoados, já estarei respondendo a pergunta de vocês para mais uma Glória a Deus. Só estarei agora fazendo um convite para todo aquele que deseja confessar e reconhecer nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare abaixo nos comentários para estar confessando publicamente ao Senhor Jesus. Escreva a seguinte frase: eu escrevo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no secreto, seja no seu quarto, no carro, caminhão, aonde for que você estiver, que você conseguir ficar reservado exclusivamente você e o Senhor Deus Todo-Poderoso. De joelhos, abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, e leia em voz alta do versículo 28 ao versículo 30. Quem não tiver acesso a uma Bíblia Sagrada, eu estarei citando o que está escrito para que você possa lá fazer essa aliança com o Senhor Jesus aonde você estiver. De joelhos, leia em voz alta Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, que está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida, continue ainda de joelhos em voz alta, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E nesse momento você lista todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área familiar, na área sentimental, vícios, sentimentos, amarguras, emoções, tribulações, dificuldades, todo jugo e fardo pesado que estiver sendo difícil de você carregar. Nesse momento da oração você lista cada um deles para que o Senhor Jesus leve sobre ele todo o jugo e fardo pesado, e continue assim na oração: Senhor Jesus, eu recebo de Ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Lembrando que quem não tiver conseguido fazer essa aliança agora, essa live fica salva em algumas redes sociais, com @igrejas benditas, onde você pode voltar, pausar e até diminuir a velocidade, caso necessário, para estar formando essa aliança com o Senhor e Salvador de nosso Senhor Jesus o Cristo. E volte na próxima live para estar confessando ele publicamente, para que assim como em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas.
mas com Mateus 10, versículo 30 a 33, que o Senhor Jesus afirmou que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. E todo aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. Primeiro foi uma pessoa ali na outra rede social que perguntou. Vamos agora estar respondendo vocês. O Maxwell Eric de Barão de Cocais, Minas Gerais, perguntou: o Espírito Santo é quem? Ele é um ser vivo que tem consciência e age, em que inclusive a blasfêmia contra ele não tem perdão. E ele nos ensina todas as coisas. É o Consolador que o Senhor Jesus nos enviou. Lá em João capítulos 14, 15 e 16, você conhece ali um pouco do Espírito Santo de verdade, para mais honra e glória a Deus, e como você conseguir a ajuda dele para mais honra e glória a Jesus. E ali o Ayrton abençoado, que está pedindo orações para o voo que você vai ter, que você seja muito abençoado nesse voo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, por interagir conosco como uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. E aqui vamos à pergunta agora nessa rede social, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus, sendo semeada em seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. O Cauã do Ceará havia perguntado: o que Jesus quis dizer quando falou: eu não vim trazer a paz, mas a espada? Literalmente isso, abençoado. Porque o objetivo do Senhor Jesus nessa terra não foi criar raízes no sentido natural, de viver, criar família, viver a vida aqui. Ele não veio trazer essa aparência de paz, de calma, de plenitude que o ser humano tem, essa concepção de paz que o ser humano tem, mas sim trazer a espada, que é a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, trazer o juízo, trazer a justiça. Não, Milena, está escrito que Jesus não veio para julgar o mundo. Opa, vamos examinar versículo por versículo. Cada um objetivo que ele teve, ele foi cumprindo parte por parte. Naquele momento ele não estava ali para julgar, mas ele foi se sentar no trono, em que agora ele julga tanto a vivos quanto a mortos. Por isso que o evangelho é pregado para ambos. Aqueles que recebem o evangelho são boa terra, frutificam, têm vida, nascem novamente, são nova criatura, herdam a salvação. Agora, aqueles que não recebem o evangelho, mas não retêm o evangelho, colocando ele em prática, em obras, em frutos, em espírito, em verdade, esses aí é aqueles terra que o Senhor afirmou que foi em vão e que o inimigo tem mais parte com o inimigo. E aqui o Michel do Rio de Janeiro, capital, também perguntou: subir ao monte não limita a onipresença de Deus? Até os não posso falar essa palavra, também sobem monte fazendo oferendas. Então vamos lá. O monte tem um objetivo específico. Primeiramente, não é para qualquer um subir no monte. Não é um ministério para qualquer um. Tanto é que você não via o Senhor Jesus levando a multidão toda para cima do monte. Você não via nem o Senhor Jesus levando todos os apóstolos para cima do monte. Então, isso que é necessário a gente examinar. Tinha momentos que ele levava só 2, 3. Tinha momentos que ele levava só os discípulos, os 12. Então é necessário a gente examinar com muita atenção cada um versículo, porque o monte é ministério de liderança. E agora é necessário a gente examinar isso também com muita atenção, porque isso daí não é uma limitação para buscar a presença de Deus. É algo que é necessário você ser feito, porque o Senhor colocou ali as etapas, os mandamentos, os protocolos, os ornamentos, que cada uma coisa que Ele determinou tem uma lei, um porquê, um objetivo, que é algo muito mais intelectual, que não tem porquê se aprofundar nisso aqui agora. Mas lembrando sempre, monte não é ministério para todo mundo, para qualquer um executar. Não é assim não, né? Exatamente. Pois tem batalhas também espirituais, tem espíritos específicos que a pessoa enfrenta ali quando sobe o monte, por isso que qualquer um não pode ir. Pessoas despreparadas não podem ir. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado, como está escrito, para mais honra e glória a Senhor Deus. E um outro ponto ali que você comentou, o fato de pessoas de outras religiões, de outras, oferecerem outros seres, frequentarem o monte, não tira o objetivo, que é aquilo que é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Não é porque uma coisa certa é feita por outras pessoas, que você coloca elas como erradas, que agora realmente aquilo que é certo vai passar a ser errado. Tem muitas coisas aí que certos tipos de religiões praticam que é correto, mas agora, devido aos outros elementos que eles usam também, torna em vão aquela atividade certa. E isso também, inclusive, dentro das igrejas. Pois lá em Mateus capítulo 15, do versículo 7 a 9, o próprio Senhor Jesus afirmou que é em vão adorar Ele com base em preceitos dos seres humanos. Então, mesmo aquilo que você faz com base nos preceitos do Senhor, quando você não se posiciona para fazer realmente com autenticidade, começa a colocar outras coisas que é da parte do ser humano, você anula tudo e torna tudo em vão. Por isso que é necessário a gente examinar as escrituras sagradas, a palavra do Senhor Deus, para crer nele como está escrito, como ele afirmou que é necessário crer.
Então, a senhora perguntou: quais são os sinais de uma pessoa que está apostatando da fé? O principal objetivo que nós devemos focar sempre é buscar examinar à luz das Escrituras Sagradas o fruto. Como lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus traz ali sobre as obras e os frutos. João capítulos 14, 15 e 16 também. Porque uma coisa que as pessoas têm que parar realmente é de olhar apenas a aparência. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E para isso é necessário você o quê? Conhecer as Escrituras. Muita gente hoje em dia fala que conhece as Escrituras, mas nunca leu a Bíblia Sagrada toda. E aí, ela o quê? Mente. E quanto mais ela continua com esse comportamento, se torna um mentiroso. E com isso, passa a ter parte com o diabo em algo que parecia ser bom, mas se tornou ruim porque não estava sendo feito com autenticidade, alicerçado na palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois todo aquele que está se apostatando da fé, se separando da presença do Senhor Deus, ele começa descumprindo a palavra, a Escritura. E a maioria das vezes é de maneira sutil. Não é que a pessoa agora ela vai colocar um chifre, vai fazer o que tiver que ser feito na aparência para poder se separar do reino, do Evangelho de Cristo. Não. É maneira sutil. Esse versículo aqui eu não gosto muito dele não. Aquele outro capítulo ali, não precisa dele. Não, Deus sabe. Deus sabe que o meu coração é dele. Não tem porquê de fazer isso não, gente. O tempo é outro, o tempo mudou. Então, há certos tipos de comportamentos que você vê que a pessoa está se afastando da verdade. Porque o Senhor Jesus foi claro. Se não for com base no princípio, nas Escrituras, se torna em vão. Enquanto mais ela se afasta das Escrituras, da palavra, do princípio do Senhor, mais ela afasta o próprio Deus de dentro dela. Pois o Senhor afirmou que Ele habita naqueles que o amam. E aqueles que o amam são aqueles que guardam as palavras deles e a praticam. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então é necessário que você se apresente nos comentários, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil, para estar sendo respondido nessa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nós estamos há mais de 2 anos, quase 3 anos, na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar nas Escrituras Sagradas que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Nós temos tanta convicção e consciência de que a internet não é uma terra sem lei, que nós não só nos colocamos à prova os outros, como nós mesmos nos colocamos à prova. Pois o advogado mais incompetente ganharia uma causa na justiça se nós não tivéssemos como provar com evidências, não é com revelação do tipo, eu tive um sonho, foi a minha interpretação, um anjo apareceu para mim e me ensinou dessa forma. Não, é com base em evidências sólidas nas Escrituras Sagradas, que é assim que se posiciona, tanto aquele que crê no Senhor Deus como está escrito, como o ser humano racional realmente, de acordo com a palavra do Senhor Deus. Romanos capítulo 12, até o nosso culto deve ser feito de maneira racional. Então é sempre muito necessário a gente examinar as obras e os frutos. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então é necessário que a gente conheça realmente com quem nós estamos falando para não cometer nenhum crime, nenhuma ilegalidade. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça. Pois nós nunca, em momentos nenhum, nesses quase 3 anos de internet, pedimos dinheiro a ninguém. Tanto é que eu uso esses QR Codes aqui, que é para evitar pessoas mal intencionadas de usarem a minha imagem, colocarem fundos verdes, isso, aquilo, outro, para poder separar a minha imagem, utilizar de maneira ímpia a minha imagem, para causar prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. Todos aqueles que nos acompanham, que veem ali em cima, esse QR Code ou QR Code nas minhas vestes, não está borrado, não está manchado, não está tampado, quer dizer que realmente é da nossa parte que está vindo essa mensagem. Mas teve algum erro nesses QR Codes, quer dizer que não é da nossa parte. Para que vocês vejam sempre com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus, o seu Evangelho e a sua justiça, para que nós estejamos aqui como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Inclusive, vou apresentar aqui agora para vocês a nossa denúncia sobre as 7 afirmações sobre a política, em que estamos oferecendo, não pedindo dinheiro a ninguém. Basta você provar uma só dessas 7 afirmações para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais.
3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Essas 7 afirmações trazem aí a conscientização a cada um de vocês dessa diversidade de ministérios que há, que cada um deve exercer com perfeição e eficiência a autoridade da qual lhe foi delegada, o ministério do qual lhe foi delegado, e sempre ajuntando e interagindo uns com os outros, mas aqueles que são da parte do Senhor Deus, que têm aliança com o Senhor Deus, devem fazer como ele determinou, não da forma como acha, como pensa, como sente no coração, ou como é mais proveitoso para a carne, mas sim como o Senhor determinou, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Sejam todas as ovelhas benditas, amados do Pai. Muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Curtam, compartilhem, se inscrevam para continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mas olha, ele comentou: Milho, você já pregou em público, de modo presencial, em igreja ou outros lugares? Como foi sua primeira pregação em público? Ficou nervosa? Então, abençoado, é aquilo, não consigo me lembrar da primeira vez, porque sempre em algum momento eu falava, né? Eu falava ali, e aquilo, público, uma pessoa, 2 pessoas, é público. Então é isso que é necessário a gente lembrar sempre, honrar muito o valor de uma alma. Pois eu sempre acompanhei meus pais nos trabalhos sociais, nos projetos, sempre fui a criança espoleta que estava ali acompanhando, visualizando tudo, examinando tudo e todas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sempre com o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo de verdade, nos direcionando no caminho da verdade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A pessoa ali perguntou quem está a nossa... uma outra pergunta. Ele perguntou se eu fiquei nervosa. Novamente, não lembro. E aí, o outro abençoado lhe perguntou: quem está à nossa direita? Lá no livro de Salmos afirma que o Senhor é a sombra à nossa direita, que o Senhor nos segura pela mão direita, que o Senhor verdadeiramente está aquele que nos acompanha à nossa direita, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Mas não que ele não nos cuide em todas as áreas e setores, para mais honra e glória ao Senhor Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Por que você acha? Porque o Senhor nosso Deus é aquele que habita em nossa direita, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, e nada nem ninguém que venha do lado dele permanece intacto. Por isso que nós devemos vigiar em todas as outras áreas e setores. Naquilo que é da parte do Senhor Deus, nós cuidamos, vigiamos e zelamos. E vocês têm aí os meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. 12 princípios essenciais para vocês se desenvolverem como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, como ovelhas benditas, amadas do Pai, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, tendo a garantia de já ter a sua vida profissional financeira e a sua vida espiritual, ministerial, transformadas e edificadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Nosso sacerdote e apóstolo está hoje aí novamente na rua, fazendo a obra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor determinou, e cada um de vocês tem a oportunidade de interagir conosco. Antes mesmo de nós chegarmos de maneira física na sua região, você já pode, abençoar, ele está precisando de ajuda. Se for ajuda na área financeira, entre em contato conosco no privado. Se essa rede social não tiver privado, você vai na outra, @igrejas benditas, em todas elas, pois vocês podem estar se tornando um vendedor desses livros, sem você ter custo nenhum de cadastramento, nem de estoque, nem de logística. Você se torna um vendedor desse livro, que é digital, você compra em qualquer lugar do mundo, ou vende em qualquer lugar do mundo, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender. Além de que todos aqueles que compram 12 livros, como aqueles que vendem
12 desses livros têm a garantia de já terem um cargo de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, para mais honra e glória em Senhor Jesus. Espiritual, então acompanhe nossas lives, porque o tempo ali acabou. Mas abençoado, entre em contato conosco, participe da live, interaja no @milhaofertadinho, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 até as 8 horas e 7 minutos. Lá durante toda a live eu tô ali para interagir com vocês, para vocês participarem, tirarem suas dúvidas, receberem ajuda, conhecimento, discernimento, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Também com nossos sacerdotes poder estar presente para aconselhar e instruir cada um de vocês. É importante que vocês acompanhem e estarejam para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, sigam, se inscrevam, pois seguidores inscritos recebem orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Aguardo vocês nas próximas lives. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém e gratidão.